nosso primeiro podcast, Conversa de RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. Eu sou o Cássio. E hoje nós vamos discutir o que é um dia constraint. Então, hoje na hotelaria é definido como um dia constraint, um dia que tem mais de 95% de ocupação. Então, 95, 96, até 100 é considerado um dia constraint e menos de 95 é um dia unconstrained. Agora eu te pergunto, Cássio, por que 95, não 94, não 99, não 100? Por que você acha que definiram como 95? Porque é uma convenção, né? É um senso comum, imagino, que tem o 95% é o corte, um a mais, um a menos faz diferença, se sim ou se não. Mas eu acho que foi estabelecido porque tinha que ter alguma regra, né? E aí foi estabelecido esse número, mas se faz sentido, acho que ninguém nunca questionou. Na minha opinião, não faz muito sentido a gente considerar o 95, tem outras coisas além disso. A gente sabe que tem a questão dos no-shows também, que faz diferença. Às vezes você não rodou menos de 95%, mas teve muito no-show, era um dia que você estava 100%, teve um no-show, você cobrou esses no-shows, e no final das contas você, enfim, dormiu com a casa cheia, entre aspas, ou cobrou tudo que deveria ter cobrado pelos apartamentos, tudo que daria para cobrar por esses apartamentos. Mas quando tem no-show, vamos supor que você vendeu os 95, mas aí deu no-show, ou as pessoas entraram depois da auditoria, e quando rodou a auditoria não tinha os 95 na casa. Você considera isso como dia constraint ainda ou não? Essa é a grande questão, porque o que seria um dia constraint? Deveria ser o dia que tem demanda para, por exemplo, é um dia constraint quando o meu hotel está cheio e não a praça toda? Isso faz diferença na minha análise? Porque para mim faz total diferença. Eu tive dias de 98% até 100%, que foi uma coisa muito pontual, e tive dias de 94% que a praça toda estava lotada. Qual que é a análise diferente que a gente vai fazer para um ou para outro? Então acho que isso também serve para pensar no para que essa análise de dias constraint, né? Por que a gente considera os dias constraint, o que a gente quer com isso? Esse é um bom ponto, do que de diferente esperar de um dia constraint, né? De que análise você faz, ou que estratégia diferente você pode aplicar nesse dia. Usando o exemplo do Dani, por exemplo, se a gente fica só o nosso hotel enche na praça, fecha 100% ou acima de 95%, em função de grupos, por exemplo, ou em função de qualquer outro mix, que não seja de uma demanda extra ou adicional, e só atingiu o meu hotel, né? Só o grupo. O grupo ficou só no meu hotel, fechei acima do 100. Logo isso, se for colocar numa comparação, ele entra como um dia constraint. Só que, de repente, eu apliquei uma tarifa baixa, porque eu não tinha previsão de lotar. Fechei o 100% por causa do grupo. E quando for comparar com outros dias, de outras datas constraint, né, a diária média, o RevPAR, vai ficar muito abaixo. Isso pode poluir a análise. E, por outro lado, penso também que, por exemplo, em comportamentos de mercado. Se o meu hotel está em alguma região muito movimentada, sei lá, uma região que tem muito corporativo, então o meu constraint é sempre o comportamento do hotel. Em determinados dias, por exemplo, usando o exemplo de São Paulo, de segunda a quinta, ou de segunda a terça e quarta. Então esses dias são sempre constraint. Então faz sentido uma comparação, ou qual que é o sentido disso? Nesse aspecto. E aí eu acho que talvez essa comparação é muito interessante, né? De dias que eu sempre loto porque tem demanda. Eu acho que talvez o Rafael tenha alguma experiência de uma praça que vivia constraint tipo, o ano todo, que o acumulado do ano chega a ser 80%, 90% de ocupação, tipo, é demais a ocupação. Então, tem alguma diferença, por exemplo, você considerar analisar um dia aqui porque ele é acima de 95%, ou porque ele não chegou? Vocês faziam essa distinção em alguma das suas experiências? Sim, tinha 2 pontos. O primeiro ponto é o que você falou no começo, de analisar se o mercado estava constraint. Então, o entendimento de aplicar uma estratégia diferente não era ligado só ao nosso hotel, porque, como você falou, você pode estar lotado num dia que ninguém está, e você está lotado por causa de um grupo, uma demanda pontual, e não é que a praça está reprimida de demanda. Sim. É você que fez uma ação correta e lotou. Então, eu olhava muito mais quando a praça estava constraint, porque aí você sabia que se você fizesse uma estratégia de preço mais agressiva nesse período, a probabilidade de você continuar vendendo era alta, diferente do que você falou. Se elas têm um grupo, aí você cobra muito mais caro,
e você simplesmente para de vender porque a praça não está esperando vender. Exato. Isso daí era o ponto principal. E lá fora eles mediam também muitos dias constraint para ter conversão de 100%. Então era uma métrica que eles tinham para saber se você fez overbooking, se você compensou no show, cancelamento. Eles viam quanto dos dias constraint você teve no ano, sei lá, 50, 60. E desses 50, 60, quantos dormiram cheio, 100%. Eles mediam isso também. Que eu acho que o grande ponto do dia constraint é medir a eficiência. Por exemplo, se o dia chegou e acho que o 95% é porque é muito perto de 100. Digamos, 92 também é. Acima de 90 é perto, né? Exato. 94, nada a ver. 99, né? 99 é muito perto. 89. Exato. E aí, pelo menos uma análise que a gente consegue fazer é essa da eficiência. De, por exemplo, dos dias, você faz o corte dos dias de 95% e quantos desses dias você chegou a 100%. E aí eu acho que cabe justificar o porquê que você fechou 95, 97, 98, por que não 100%? Aí você consegue pegar ali 10, 15, 30 reservas, dependendo do tamanho do hotel, que faltaram para fechar 100% e identificar o porquê. É muito no-show, é muito cancelamento tardio, é muita gente que chega após a auditoria, e fazendo isso você consegue ver se você consegue chegar mais próximo do 100%. É uma coisa que eu acho que dá para mensurar, ter um plano de ação e chegar a atingir ou ver se melhorou. Porque, com certeza, você lotar 100% dos dias que você tem a oportunidade é impossível. Mas você melhorar a sua média ali, que era a média dos dias vai chegar a 96, passar para 98, talvez você ter algum plano de ação e falar, olha, com essas ações eu conseguia melhorar, é factível. Porque eu acho que o principal ponto de analisar um dia constraint é isso, você não... Porque eu vejo que muitos hotéis, quando começam a chegar perto de lotar, ficam confortáveis com isso. Aí, tô com 98, vou parar de vender, porque vai que um apartamento estoura um cano, um hóspede não quer sair e fica mais com medo de não atender as pessoas da maneira como eles gostariam de atender e deixa de vender por causa disso. E a gente sabe que 2 apartamentos por dia, ou 4 apartamentos por dia, vezes 50 dias constraint, a tarifa mais alta que você tem, dá uma diferença no fim do ano, né? Você pode ter um dia a mais de venda ou 2 dias a mais de venda. Ainda mais em hotéis que tem um comportamento de alta ocupação. É muita oportunidade de otimizar a receita. E na outra mão também, em hotéis que tem poucas oportunidades, tem que aproveitar ao máximo essas poucas. Exato. Porque eu acho que o grande ponto é esse, é ver os dias onde tem clientes que, eu acho que todos nós e todas as pessoas que trabalham com hotelaria, até com vendas, já experimentaram isso, ver clientes querendo comprar e a gente negando, o vendedor negando. Na hotelaria eu acho que isso é muito comum, pelo menos nas minhas experiências a gente negar e no fim descobrir que a gente poderia ter vendido mais 1, mais 2, e eram os clientes que estavam dispostos a pagar mais caro. E, talvez pelo conforto de que, mas eu já estou ali no 100%, alguém disse que ia prorrogar, a outra pessoa ia vender mais um quarto, e às vezes pelo medo de que, não, eu tenho que deixar um quarto na manga porque vai acontecer alguma coisa, né? E se? E aí você deixa de vender, você fica com medo, não assume o risco, e às vezes é o que falta mesmo, a provocação que falta para você vender esse quarto a mais e ter uma receita que faz a diferença. Eu acho que uma coisa assim que a gente analisa pouco, até mais no Brasil, porque tem essa cultura de não querer compartilhar informação, né? Da gente medir quanto que é o mercado está constraint. Acho que essa análise é muito boa quando você analisa o mercado ou aquele micromercado. Sei lá, você está em São Paulo, no Rio, você vive micromercados, dependendo do bairro, mas você vive numa cidade, sei lá, igual Curitiba, é um mercado só, Porto Alegre é um mercado só, e ter essa visão do mercado. Porque quando o mercado está constraint, é quando você realmente consegue cobrar caro. Porque vai ser aquela coisa, se o hóspede não quer ficar no seu hotel, porque ele acha que o valor está muito alto, ele vai ficar no vizinho e vai vir alguém que não vai encontrar no vizinho e vai ficar no seu hotel. Então, essa análise do dia constraint, acho importante por isso. E um ponto que é muito difícil de medir é saber essas recusas. Porque a gente mede constraint só pelo que a gente vende. Exato. E não pela demanda que de fato existe. Né? Então, a gente não consegue medir, é muito difícil medir tecnologicamente, porque a gente não consegue controlar todos os canais, né? Não dá para saber quantas recusas tem nas OTAs,
quantas agências de viagem recusaram no GDS, ou até mesmo por telefone, que o telefone tocou e ninguém conseguiu atender porque está correria. Então você não consegue medir o quanto de demanda adicional tem para você ter realmente uma demanda unconstrained, ou seja, que passa do seu 100%, quanto você conseguiria atender para você fazer uma estratégia. Acho que isso é um desafio de usar essa informação. Isso é muito verdade, e eu acho que você tocou num ponto muito legal, que é de compartilhar informações, porque quando a gente tem... quando a gente sabe que está lotado, a gente sabe que o nosso hotel está cheio, a gente consegue, para quem trabalha em hotéis de rede, hotéis parceiros, ou para quem tem colegas em outros hotéis, consegue saber, pô, seu hotel também está cheio, então tem uma noção ali do que está impactando e trazendo demanda para a região. Mas saber efetivamente quanto a concorrência, o mercado, não um concorrente específico, mas a praça conseguiu ter de demanda e de preço que pôde cobrar, ajuda todo mundo a ter uma nova estratégia para um período similar ou para um próximo período igual, mas para aproveitar essa oportunidade, que no fim das contas são clientes querendo se hospedar e nós que somos os hotéis querendo atender. E às vezes a gente deixa de cobrar mais porque alguém não subiu, e quando tem muita demanda, tudo bem que o cliente tenha poucas opções e ele escolha por preço, mas a gente sabe que pela demanda que existe, se é uma demanda grande, se a gente consegue prever essa demanda, a gente sabe que vai vir o cliente que vai pagar um pouco mais caro, vai vir o cliente que está disposto a preço, vai vir o cliente que não, ele já procurou 5 hotéis e não achou disponibilidade nenhum, ele só quer ouvir um sim, independentemente do preço. Exato. Exatamente. Porque tem alguns períodos que são óbvios, que são constraints. Mesmo não tendo dados na mão, você sabe que todo mundo vai lotar. Sei lá, o YouTube anunciou um show em São Paulo. Todo mundo vai lotar, porque os caras vêm uma vez cada 10 anos para cá, é um super show, a banda é famosa, então aí, de uma maneira meio que empírica, todos os hotéis fazem a estratégia de constraint. Não cobram mais caro, não se preocupa tanto com a concorrência e fica medindo ali o preço para saber até onde o cliente está disposto a pagar e até onde ele consegue cobrar por aquele determinado produto. Mas a gente sabe que no dia a dia, 95% das vezes, né, Sim. 95% das vezes, não é tão óbvio quando é uma demanda constraint. A gente não vai saber. São Paulo, dia de semana é cheio. É cheio, na maioria das vezes, mas não é sempre. E não tem o mesmo nível de demanda. Então tem dia que você faz 95 suando, e tem dia que você faz 95 mais, né, com muita folga. E a estratégia é muito diferente. Então, acho que quanto mais dados você tem, mais você consegue entender essa demanda elástica, né, que passa do quanto você consegue atender, melhor fica a estratégia de você saber quanto você pode precificar, sem tanto se preocupar se o concorrente está mais barato, se o concorrente não está te seguindo, enfim, com promoções, etc. Sim. Acho que essa é a informação que falta mesmo. Que a gente, sabendo a demanda que a gente deixou de atender, sei lá, 50 quartos, a gente teve 50 recusas no dia do evento, no dia do check-in. A gente sabia que a gente poderia vender esses apartamentos no preço mais alto. E a gente poderia ter deixado de vender para um outro segmento, por algum momento que é um segmento, um outro channel que é um pouquinho mais barato, que por receio, de repente, pela não certeza de que a gente ia lotar, a gente vendeu um pouquinho para fazer o volume. Se a gente soubesse, não, eu sei que vai ter aqueles 50 quartos, ou eu sei que na região aqui sempre chega, somando todos os hotéis, chegam mais 300 clientes no dia para os hotéis aqui, então a gente ia conseguir restringir muito mais. Mesmo que se a gente lotasse no dia do evento, de repente, a gente ia poder ficar só vindo com um channel mais vantajoso, mais rentável, aberto, e pode subir o preço, enfim. E essa é a maneira mais rentável. Mas, de fato, existem muitos dias constraint que a gente não consegue prever. O que você falou é uma grande verdade, de escolher um segmento mais rentável. Quantas vezes, eu já passei várias, vocês provavelmente também, que você está vendo lá a demanda evoluindo e você pensa, nossa, se eu tivesse mais 10 quartos eu teria vendido muito mais caro, ou não tinha vendido no segmento A, ou no B, ou no canal A ou B. Então essa sensação de desperdício, né? De desperdiçar a oportunidade é muito ruim. Sim. E até mesmo em datas que você está vendendo muito alto e mesmo assim você enche muito rápido, você falou, não cobrei o suficiente. Eu cobrei o suficiente, poderia ter cobrado mais alto ainda. E aí quando você percebe é tarde demais. Você vai falar pro hóspede, desculpa, cobrei barato no seu, vai custar mais 200. E aí vem, essa é uma
coisa que acontece muito em dias constrained, que é essa, como a gente trabalha com a maioria dos hotéis, acho que hoje em dia já estão bem confortáveis em trabalhar com precificação dinâmica, o quanto vale realmente o hotel naquela data. Pô, hoje tá muito caro, e a gente sai com essa sensação, dava para ser um pouco mais, foi barato para determinados clientes. Acho que esse é um grande ponto que eu acho que muitos clientes se sentem sem entender, não é compreensível. Pra gente é sempre um aprendizado, porque nem sempre dá certo. Sim. Muitas vezes a gente fala, dava para ter sido mais, mas muitas vezes a gente fala, passou do ponto, e é tentativa e erro. E o grande ponto num dia constrained com demanda alta é o quanto vale um quarto naquela região, naquele período, porque é o que o cliente veio fazer naquele momento, o que trouxe aquela demanda. Sim, ele não paga pelo quarto só especificamente, ele está pagando pela oportunidade de ficar lá a 500 metros do evento, porque o seu hotel está ali próximo, enfim, pagando por outras coisas a mais. Ele precisa ficar na cidade, precisa estar naquele lugar naquele momento, então outras coisas que ele está pesando. Uma ótima discussão que eu já tive sobre isso é essa parte de que, por exemplo, se a gente não tivesse essa precificação dinâmica, o cliente que mais precisa estar ali na região, aquele cliente que precisa daquela oportunidade, ele não teria. Ele não teria, ele precisaria ficar nessa região, ele estava disposto a pagar, porque ele tem um poder aquisitivo que é interessante para o hotel, que é diferente, porque cada segmento de mercado tem seu preço, seu ticket médio. Sim. Ele seria obrigado a ficar muito distante, numa outra região, porque a gente não está aproveitando essa oportunidade. Então, assim, tem mercado para todos, tem produto para todos. Exato. E cabe ao cliente também entender que ele vai utilizar em algum período que pode ter algum impacto de preço e se planejar. E para quem não se planeja, realmente ficar à mercê da disponibilidade que sobra. Que se sobra, é porque talvez o preço estava justo para sobrar quartos. Sim, para quem porque eu acho que uma maneira educada de você selecionar os clientes, educada assim do tipo de não falar, não quero você, não quero te atender porque eu estou esperando outra pessoa. É você nivelar por preço. Sim. Você tem clientes que têm maior sensibilidade de preço, e clientes que têm menos. Então, vamos supor que você tem uma feira rolando na cidade, e aí você tem as pessoas que estão indo trabalhar na rotina, né, que tem toda semana aí para uma determinada cidade fazer reunião, treinamento, etc., que talvez tenha uma sensibilidade maior, porque ele vai sempre, e tem aquelas pessoas que vão só para aquele evento, eu preciso estar lá, e quando eu vou para aquele evento, eu faço, sei lá, metade do faturamento da minha empresa, os leads vêm dali. Sim. Então, o quarto fica pequeno. Exato. Do total de dinheiro que aquele cara, ou aquela mulher consegue trazer indo para aquele evento. Ele estaria disposto a pagar mais para ficar do lado do hotel, para conseguir fazer mais reuniões, mais contatos, participar de mais coisas. E na hora que chegam os dois clientes no hotel, a gente não pode falar para o primeiro, que é mais sensível, desculpa, você tem pouco dinheiro, eu não quero você agora. Não seria sustentável para o negócio. Então, você faz esse nivelamento por preço. Quando tiver muito mais caro, essa pessoa não vai vir. Simplesmente ela não vai vir. E você deixa o espaço disponível para quando aquele cara que vai pagar ter a disponibilidade. Exato. E é exatamente esse ponto, né? Poder ter o quarto disponível baseado no histórico mesmo. Você vê que a demanda é excedente, e é isso, a gente mesmo trabalhando só com a nossa demanda, com o que a gente entende de recuso, por exemplo, o meu hotel, poxa, vendi, e no dia tinha muita gente procurando, e a gente procurava hotel para indicar e não achava. Então isso já te faz perceber, mesmo que seus concorrentes não te ajudem a ter dados, você não consiga ter uma visão maior, você consegue, pela sua própria experiência, entender quantas vezes você não já quis passar para um hóspede, olha, vai em tal hotel porque eu sei que eles têm disponibilidade, e você não conseguia fazer nem isso pelos clientes. E aí, a partir daí você entende, esse preço para essa data poderia ter sido mais alto. Eu tive clientes procurando que pagariam mais caro. Você pode perguntar para um hóspede que você não vai conseguir atender, você fala, olha, mas se eu conseguir um cancelamento aqui, conseguir um quarto, vai ser a R$500, por exemplo. Digamos que o seu último preço de venda foi 450. Você fala, eu vou conseguir a 500. Tudo bem para o senhor? Ele tem o direito de falar sim ou não. E você tem o direito de depois, se tiver um quarto, falar para ele, olha, apareceu um quarto,
eu garanto que ele vai estar muito feliz de ser atendido por R$500. Isso que você falou é muito legal, de conseguir, às vezes tem que ser meio engenhoso para conseguir essa medição do mercado, né? De quando é constraint para todo mundo. Pode ser só para o meu hotel, mas aí eu recomendo os outros, todo mundo tem, então era só você que estava constraint. Exato. E você recomenda a todo mundo e ninguém tem, e todo mundo tentando, perguntando para você se você quer ou você não quer. Então, e como coletar essa informação? Quem você acha que deveria ser responsável por marcar isso? Porque normalmente o RM não é quem liga para os hotéis, né? Quem recebe as ligações no dia a dia. Eu tive uma experiência quando eu era de reservas de um dos hotéis que eu cuidava, que eu recebia as ligações. E aí eu gostava de ter, porque também era isso, a demanda de segunda a sexta, toda semana constraint, e eu gostava, por gostar de atender os clientes e gostar de vender, eu fazia uma lista de espera, então eu não gostava de negar para o cliente e falar, não posso te atender. Tchau. Obrigado. Eu perguntava e acontecia muito da gente ter cancelamento no dia e eu ter lá certeza de que ia lotar no dia, precisar correr atrás de vender quarto. Então eu comecei a fazer uma lista de espera e falava, me ligou, qual o seu nome, telefone, um contato, a disponibilidade não tem, mas o preço está nessa faixa, tudo bem para o senhor, tudo bem, se aparecer um quarto, posso te ligar? Aí eu tinha época de juntar 15 pessoas na lista de espera e eu garanto que não teve uma semana que eu não tive uma revenda de quem estava na lista de espera, sem dúvida nenhuma, por preços mais caros do que o que eu tinha passado para ele, clientes que eu não dei o preço e na hora que eu liguei e falei o preço, ele comprou, e clientes que ficavam felizes. Então, acho que reservas é essencial, assim, a central de reservas que seja, o departamento de reservas do hotel, a própria recepção, deveria ter talvez um arquivo de comum uso para todos, onde você pudesse inserir de maneira fácil e onde qualquer pessoa pudesse fazer esse follow dessa lista de espera. O Cássio está lá inseriu, precisou ir almoçar e sobrou um quarto. Alguém já pode acessar lá e liga para o primeiro da lista. Exato. Sim. É o foco no 100%. É interessante isso que você falou, porque tem a questão da percepção de valor do cliente, né? Justamente isso. Você falou, ele pagou feliz, a um preço muito mais alto do que você estava vendendo. E tem isso. Tem os clientes que compram a gente sabendo que, olha e fala, nossa, eu estava esperando pagar muito mais para ficar nessa época nesse hotel. E paga R$200 a menos do que ele estava querendo pagar, ou estava disposto a pagar. E tem aqueles que, como o Rafa falou, que a gente subiu a barra do preço e ele, não vou comprar porque está fora da minha realidade, né? E tem isso e tem que ter isso. E aí, por isso que a gente tem as promocionais também para outros períodos, porque tem aquele cara que não consegue comprar a gente no nosso preço standard, no nosso preço comum do dia a dia, porque já é muito caro para ele. Às vezes, quando a gente tem uma promoção, a gente consegue captar essas pessoas que estão abaixo da nossa faixa de preço e às vezes as pessoas que estão podendo pagar mais e pagam um preço que estariam dispostos, pagam o nosso preço standard, dispostos a pagar mais. Jogando para a pergunta do Rafa de quem deveria fazer ou como fazer, eu acho que esse é o principal desafio de fato. Porque eu vou jogar para uma analogia fora da hotelaria. Que eu já tive essas discussões anteriormente, que é esse termo de unconstrained e constrained, sempre foi uma coisa que me causou muita angústia como profissional. Só a palavra em si já causa um tremor, né? Na minha cabeça não fazia sentido nenhum, porque quando você vai olhar a demanda irrestrita, qual é a demanda irrestrita do seu hotel? Eu pensava, nossa, esse é o dia que eu vou lotar, né? E é justamente o contrário. E a demanda a demanda constrangida, a demanda restrita, ali reprimida, é quando eu não loto, né? Quando a demanda está reprimida, eu não vou lotar. E é justamente o contrário. E procurando sobre esse assunto, você acha algumas coisas muita coisa de fora da hotelaria sobre unconstrained demand. Que aí, no caso, é quando eles consideram fora da hotelaria a demanda irrestrita, é uma demanda que está no mercado e você não consegue captar justamente pelas suas restrições. As suas restrições físicas ou de produção, enfim, o seu espaço, sua capacidade de produção, a matéria-prima, enfim. Que, se você for pensar, todo hotel trabalha com a restrição que é a quantidade de apartamentos. Então, o período unconstrained, da demanda unconstrained, é quando você não consegue captar
Porque ó, eu só tenho 100 quartos. Então essa aqui é a minha restrição. Então é isso que ó, a principal dificuldade de... Eu aceito esses termos, mas eu não concordo. Eu aceito para poder trabalhar, mas eu não concordo. Então aí, o que vocês acham? Eu acho que esse 95, sei que é um senso comum, todo mundo entende, ou todo mundo aceitou. Não sei quem começou essa ideia, se alguém souber um dia aí compartilhar, né? Onde surgiu, por que 95, mas a gente sabe que, de maneira geral, hotelaria é uma empresa operacional. 95% dos hotéis, o foco é operação e o foco não é negócio. Como outras áreas, o foco é muito mais negócio. Então, acho que 95 é meio que uma zona de conforto, minha opinião. Porque você fala, 95 ou mais, eu considero os dias que eu lotei. Então, pode ser os dias que eu não fiz overbooking, que eu tive no show, que eu guardei o apartamento na manga, e mesmo assim, eu vou considerar que eu lotei. Então, para mim, o uso do 95 e não do 100, por exemplo, Exato. me parece uma zona de conforto operacional. Falando É o assim, que eu acho seria mais que lógico, né? parece, porque se você for pensar em demanda constraint, é quando você passa de 100, né? Então seria aqueles dias que você chegou de fato a 100 e fez algum overbooking e teve no show e você conseguiu compensar e de fato terminou lotado e teve gente que você não conseguiu atender. Uhum. E não o fato de você não ter atendido as pessoas porque você deixou de vender por qualquer motivo que seja. Então acho que o constraint seria na hotelaria 95, acho que é mais por causa disso. Também não concordo, acho que poderia ser 100 a medição. Eu acho que... Teria que ter recusa para mim. Não, eu acho que vale, dá para melhorar mais, né? Acho que quem aqui já teve a prática de, até a gente abre para quem tiver que compartilhe mesmo, porque eu acho que isso ajuda muito o mercado, mas quem consegue medir, por exemplo, 12 dias que eu fiz overbooking real, quis fazer, assumimos o risco, conversamos na nossa mesa de reunião, decidimos fazer overbooking, como esse dia fechou. Porque mesmo fazendo um overbooking, que é vender mais do que você, mais reservas do que quartos que você tem disponível para aquela data, e qual foi o resultado que deu? Porque você pode até medir talvez uma ou duas, mas isso ser uma constante, eu costumo fazer tanto de overbooking, fiz real e no outro dia deu certo ou não deu certo. Por quê? Porque eu acho que isso que é complicado, igual o que você falou. E as recusas? As recusas também não tem. Então, tudo são temperos que na nossa estratégia daria uma receita muito maior. Sim. E aposto que talvez um pouco por esse conforto que o Rafa comentou, que faz bastante sentido, a gente acaba não tendo esses dados. Isso passa e a gente fica meio que batendo cabeça para tentar por que 98 e não 100, o que aconteceu, por que 98 e não 99. E a gente se conforma também, né? Ficou constraint, tá bom. Então, Exato, qualquer número acima de 95 tá bom. Não, E 5% do negócio, Poxa. no momento que você pode cobrar mais caro. exato. Se você olhar, por exemplo, você tem um mix de cliente, aí você vai começar da sua tarifa inicial e vai flutuando à medida que vai tendo demanda, e você vai fechando segmentos mais baratos, enfim. Quando Padrão. você olha o primeiro cara que comprou e o último, a diferença de preço às vezes é significativa, 2, 3 vezes mais caro. Aí quando você pensa que você deixa os 5% que você não vende do mais caro, talvez seria o mesmo daqueles 15 inicial, Exato. ou 20 inicial, daria a mesma quantidade de dinheiro. E se você ficar confortável de não aceitar, é muito resultado que fica para trás. E eu acho que é justamente essa a provocação, porque eu acho que é difícil você ver, ou talvez eu ter visto, essa provocação para pegar mais essa parte, para focar nisso, e fica aquela conversa de não, todo mundo chega depois da auditoria, não, tem no show mesmo, não, a gente vendeu 100%, se não vieram, a gente fez nossa parte, que não está errado, eu não vou... gerar um overbooking é um problema muito grande, e aqui não é, acho que a ideia não é vender mais do que a gente tem só pelo belo prazer, gerar um prejuízo para o cliente, jamais. A partir dos dados, da estatística, que a gente sabe que muitos mercados fazem isso, e na hotelaria é totalmente possível de fazer, aproveitar justamente 3, 4, 5, 20 reservas a mais que pagariam o topo do negócio. Sim. E ao invés de você falar, não posso te atender. E alguns retornos são simplesmente não ter o quarto. Desliga.
Isso Você fica feliz que não vou precisar fazer a reserva. Fica feliz, recusei. Esse conforto do Rafa é uma coisa que a gente vê todo dia. E aí, essa é mais uma provocação. Quantas pessoas, quantos gestores de hotéis que podem ouvir ou até já pensaram sobre isso, estão deixando na mão de algumas pessoas a decisão por pegar R$1.000 a mais ou não por dia. Digamos 20 dias no ano, R$20.000 no ano. Não sei se para alguém isso é pouco, isso é muito, mas se acha pouco, vai a fundo investigar, tipo assim, em 3 meses, o quanto seria para você projetar o ano e você ver se tá certo, assim. Às vezes 10 pessoas ali que são da central de reservas, mais os recepcionistas, estão nessa decisão e passa por eles, e para eles é um cliente a mais para atender, é um cliente que talvez vai estar estressado. Não tem. Não, mas você falou um bom ponto. Quando a gente pensa assim, de receita, às vezes R$1.000 ou R$5.000, não sei, depende do tamanho do hotel. Não parece muito. Mas quando você pensa que em muitas praças, o quanto que distribui para o investidor, o apartamento não chega a R$1.000, é 1.000, 1.500. Talvez Verdade. São Paulo é um mercado que paga um pouco mais porque a demanda está mais aquecida, mas esses R$1.000 que a gente deixa de coletar em, sei lá, 50 dias por ano, é o equivalente a se distribuir, é basicamente lucro, né? Porque a pessoa está ali, vai comprar, tudo bem, você vai ter algum custo de limpar o quarto depois, mas O custo é uma receita constrói- que vai direto para o final, né? Porque se é um dia que você está alto, você está maximizado na operação, você não vai ter que contratar ninguém a mais para trabalhar, tá tudo pago já, né? Você só tem mais pessoas para te trazer dinheiro. E em termos de lucro, pode ser muita diferença. E outro ponto que eu acho assim, quando você pensa em 95%, quando a gente olha na hotelaria, tirando o ano de crise, que cai muito, o ano pós-crise, que sobe muito, mas normalmente os hotéis, eles crescem 4, 5, 6% por ano, quando é um hotel que é bastante saudável. É isso que eles crescem de um ano para o outro, é isso que é esperado, é isso que vai na maioria dos budgets dos hotéis, 2, 3, 4, 5%. E aí você vê que os 5% no seu período de alta demanda, que é a nata do resultado, você deixa de coletar. Então, às vezes, pode ser a diferença de crescer de um ano para outro, essa performance que você faz no período principal, é o que você deixa de fazer, com medo de X fatores que não vem o caso agora. Então, sabe, isso que às vezes me decepciona, que me estressa quando eu estou no hotel e vejo as pessoas ficando confortáveis com 95%, que às vezes esse 5% é a diferença de você chegar no orçamento ou não. É a soma desses 2.000, 3.000, 4.000 que vai dar a diferença no final. Como se você largasse na frente, daí você tá na frente, eu vou desistir, não vou ganhar. Porque eu Tô bem aqui, eu tô na frente. Não, exato. Você já vem numa estratégia, você tá indo muito bem, tá vendendo, o mix tá perfeito. Poxa, continua vendendo até 100%, vamos fazer de tudo pra rodar 100%. Você falou de parar no final, mesmo quando você está numa corrida, aí você vê que você pode ganhar a medalha de ouro, aí você dá aquelas aceleradinhas porque tudo bem, então não pode. O pódio, exato. Ganhei medalha, garantiu tá o pódio. Mas mesmo podia ser o primeiro, sabe? Exato, Ouro, detonar, e você não, tô feliz que eu ganhei, tô ali, não pode. Exatamente. Então, Tem isso que pensar, exato, vai até o final, já tá trabalhando para isso. Exatamente. E esse é um bom ponto, a gente também falar para os gestores, e falar para todo mundo quando tiver a oportunidade de falar com a operação, a cada quarto nessa ocasião aqui tá valendo R$1.000. Cada um que a gente deixou de vender, cada um que tá out of order, cada um que, N razão, que aconteceu um bloqueio que não deu wash, bloqueio de grupo, um quarto bloqueio de tripulação que não foi feito wash, cada um desses aqui tá valendo R$1.000. E quantas oportunidades a gente tem de fazer isso no ano? Pouquíssimas. Então, vamos até o final, tá vindo bem, mas tem que ir até o final, finalizar bem, né? Tem que fazer. Eu acho que, até voltando ao ponto do Rafa de como fazer, o que quem deveria fazer, eu acho que pegar esse exemplo, acho que linkando com o que o Cássio falou, de quantificar o que se deixou de ganhar, o porquê se deixou de ganhar, e ter isso planilhado e falar, pô, deixamos de vender 3 quartos, a diária média foi tanto, a última diária vendida foi X, seria interessante ver se as recusas, que tipo de cliente que era, para entender o quanto. Fazendo isso, basicamente você consegue ver o quanto de dinheiro alguém estava falando assim, toma, e você não teve. Dá para fazer tranquilamente. E aí, quantificando isso, fazer o plano de ação para as próximas datas. E aí, proativamente, falando, olha, a próxima semana
está com um período muito similar, tem tudo para ser igual, para ter a mesma demanda de gente pagando X preço. Está valendo tanto cada quarto. E ser aquela decisão entre todos. Conseguimos chegar a 100%? Vamos nos engajar? Porque às vezes a decisão do 100% não é de quem está tomando a decisão ali, não é do gerente geral, é muitas vezes do auditor noturno, é muitas vezes do recepcionista, às vezes um mensageiro, que é a primeira pessoa que chega ali que o hóspede sai do táxi, ele recebe ali, e o cara já fala, eu já ouvi falar que não tem, não, aqui não tem, aí às vezes já volta pro táxi. Com certeza que todo mundo já teve essa experiência, então é dessas pessoas, assim, desses colaboradores que tá na mão esses últimos quartos. Então tem que ser um engajamento muito diferente. E todos os hotéis querem, o objetivo é sempre melhorar a qualidade, né? Então eu escutei de um gerente outro dia que num dia constraint deixou de vender e, sei lá, deixou de ganhar R$3.000 no mês, naquele dia específico. Aí ele falou, R$3.000 nesse dia eu pagava o cara da manutenção que ia pintar todos os quartos, consertar todos os armários, era um dia de receita que eu deixei de ganhar, que pagava o cara, que provavelmente ia conseguir dar uma nova cara para os apartamentos, que justificava cobrar mais caro. Ou cobrar o preço que aquele nível já deveria ter. Então muitas vezes os hotéis ficam pressionados por falta de recurso, porque as margens não são tão largas, e às vezes o dinheiro pode aparecer daí. Sim, verdade. E vira um ciclo virtuoso, né? Você tem o dinheiro, consegue contratar as pessoas para fazer o trabalho que deveria fazer, aí o quarto fica melhor, você consegue cobrar mais caro para o cliente ver valor, e aí vai aumentando o resultado. Tudo é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Você falou de fora da hotelaria, então acho um bom ponto falar fora da hotelaria. Quando a gente fala de demanda constraint, você mencionou, às vezes tem capacidade de produção, né? Então como isso funcionaria? Não sei se é tão claro assim para todo mundo, mas vamos supor o iPhone vai lançar um outro telefone, sei lá, iPhone 11, 12, eu não sei qual número que tá. Beleza. E aí eles sabem quantos telefones normalmente compram quando eles lançam um novo, então vamos supor que seja 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de telefones, e eles sabem quanto produzem as fábricas. Então vamos supor que a fábrica por mês consegue produzir 1 milhão e quando eles vão lançar um novo telefone vende 6 milhões. Então como eles sabem que tem essa demanda para captar, você já consegue se planejar e lançar um telefone, no mínimo, a cada 6 meses. Porque se você lançar a cada 5, você sabe que você já não tem demanda para atender. Então o conceito de constraint para eles é isso. Eles sabem que na hora de vender, naquele dia que lança, ou naquele mês que lança, é o pico de vendas. Que seria o pico da demanda unconstrained. Você tem 5 milhões, só que a fábrica não produz tudo isso. Só que a diferença deles é que eles conseguem estocar o produto. Entender essa demanda para atender. Então, nesse caso, daria para você se antecipar, estocar, etc. Pode terceirizar, você pode aumentar o seu quadro com funcionários temporários. Sim. Você pode, sabe, para produzir mais. Exato, qualquer coisa. Você vende pipa, de repente, a alta de pipa nós somos meses de férias. E aí, nesses meses, vale a pena você alugar um galpão que é maior e você contrata um pessoal terceirizado, você aumenta a sua produção, porque você vai ter muito mais demanda e você otimiza a sua receita naquele momento, e depois você volta com os seus funcionários e para o seu espaço físico normal. E essa é a jogada que muitas empresas fora da hotelaria conseguem fazer. Que o produto não é o produto perecível, né, do quarto e, enfim, não depende de construir alguma coisa, não dá para a gente construir... Você produzir mais. Exato. E nesse caso, então a estratégia dessas empresas, então eu falei do telefone, talvez a demanda que eles consigam captar, mas deve ter um mercado maior, onde entra Samsung, Huawei, sei lá, e todo mundo tem um pedaço. Só que nesse caso, a estratégia muitas vezes deles não é de preço, é de volume. Puramente, eu sei que eu consigo vender 5 milhões de telefones, então eu tenho que ter estocado 4 milhões, e no último mês eu produzo o último milhão e vendo tudo. Então a estratégia geralmente deles é baseado em volume. Sim. Tudo bem que é cada vez mais caro o telefone, mas eu acho que é mais por causa de desenvolvimento do que uma estratégia de pricing propriamente dita. Então, como a gente não consegue fazer a mesma coisa na hotelaria, a maneira da gente estocar o quarto seria vender aquele quarto por um preço maior. Exato. Porque a gente não consegue produzir um quarto a mais num dia de alta demanda, né? Exato. Isso é um overbook, mas não produz um quarto a mais. Mas a nossa estratégia vira de preço.
Então, isso é importante a gente saber o constraint, porque a estratégia de preço é baseada nisso. E puramente você fazer mais volume. Faz toda a diferença essa parte de demanda constraint, unconstrained, se o produto é perecível ou não. Então, acho que para hotelaria, para aviação, é uma coisa que um dia que passa, se você vendeu ou não, para uma padaria, por exemplo, se o produto que você vendeu ali, ele tem uma data de validade. Digamos que seja para consumo imediato do dia, no dia seguinte é perda. Então, assim como um quarto não vendido e um assento num voo, num ônibus não vendido. Então é bem diferente a dinâmica para uma empresa, por exemplo, você falou de celular, mas notebook, tênis, roupa, exatamente, coisa, roupa, imóvel, por exemplo. E ainda indo na mesma linha do Rafa, de analogia, jogando do mercado de fora para a hotelaria, um jeito também de pensar no unconstrained pensando no mix de cliente, na escolha do cliente. Supondo que seu hotel esteja no mercado usando um termo pensando no termo como fora da hotelaria, como o termo de fora da hotelaria, como de demanda unconstrained, você está no mercado onde tem muita demanda corporativa e você só consegue captar, óbvio, o que a sua capacidade permite. Então você tem a demanda ali nos seus dias da semana, sei lá, de segunda a quinta-feira, e você vai recebendo muita RFP, e aí você pode escolher esses clientes. Você pode ir fazendo a troca desse mix. Você está no mercado que tem muita demanda, então como você não consegue, se você conseguisse trabalhar por volume, se tivesse mais produtos, você ia atender todo mundo naquele mercado. Beleza, você tem um concorrente também, mas você ia achar um equilíbrio ali, né, do market share, e você ia ficar naquele equilíbrio que capta todo mundo que está disposto a ficar. Mas como não dá, você pode ir trocando qual que é o mais vantajoso para o hotel. Pode ir trocando as contas, não vou ficar com essa conta vai para o mercado, alguém pega, eu vou pegar essa conta aqui, que essa conta é mais rentável, ou esse mix aqui, por ter tanta demanda, você acaba restringindo outros tipos de cliente. Não trabalho com esse de cliente, que a tarifa é menor, então você acaba trabalhando quase o ano inteiro, ou durante a semana inteira, você sempre nunca vende para esse tipo de cliente. Você acaba tendo que restringir porque você está num mercado que tem uma demanda muito alta. Né? Esse também é um jeito da gente trabalhar com essa. Por isso que é bem interessante, até no começo você falou sobre a demanda, e em São Paulo é um exemplo que na semana, geralmente a terça e a quarta é o pico, mas na semana tem muita demanda. Só que aí tem hotéis que lotam toda semana porque a demanda é corporativa e está numa localização boa, tem essa demanda, sempre vai ter. E aí ele tem que conhecer quem são os clientes, por que eles estão usando o hotel, para poder selecionar, para poder escolher. Assim como saber que o fato dele estar lotado não é uma coisa, às vezes, de preço dinâmico. Porque se você cobrar mais caro, igual quando a gente usa o exemplo de um grupo, fechou um grupo, o hotel vai lotar, vamos cobrar mais caro. Às vezes não, porque o público individual que compraria o hotel tem um monte de opção. Então, você tem que saber bem o mix e fazer boas negociações para ver o que tem, para ver o que eu posso atender, porque por causa do limite, né, que o hotel tem, do constraint, que a gente falou, da restrição que o hotel tem de atender, para ver o que fica melhor para atender. Saber a concorrência também para entender. Eu não posso atender todo mundo, então os clientes que gostariam de ficar comigo, onde estão ficando, ou os clientes que eu não consigo, que eu gostaria de atender e não consigo, onde eles ficam, para montar a sua estratégia. Sendo bem claro com os clientes, sendo bem claro com o seu público e fazendo boas parcerias. Você acha que no mundo ideal daria para a gente medir a demanda constraint por segmento? Acho que é uma tarefa viável de fazer, possível. A gente conseguiria de alguma maneira medir isso. Talvez não tanto detalhado, mas eu entendo que a minha demanda individual para um período é X, corporativa é Y, e sei lá, lazer é Z, e quando eu somo X, Y, Z, eu tenho mais do que eu consigo atender para poder escolher. Você acha que daria para fazer isso ou a gente faz de maneira mais empírica, sei que vou lotar e vou tirar os baratos? Vocês acham? Acho que hoje vai de maneira empírica mesmo. Eu acho que essa é uma discussão boa, fica a dica para quem não for de tecnologia, porque eu acho que
por exemplo, quem poderia... Porque hoje a minha dificuldade é igual eu falei para vocês. Ligaram no hotel, a gente sabe, já é difícil pegar todas as pessoas que ligaram para o hotel e considerar ali, marcar num papel de pão. Opa, tive 10 reservas que eu perdi, mais os e-mails que chegaram, que também deveriam estar lá no papel. Porque isso é uma coisa. E quem entrou nos sites, sejam eles quais forem, para pesquisar o hotel, olhou o meu hotel e não olhou lá na lista, dentre 3 ele nem considerou o meu, por preço, por marca. Fechado, às vezes não tinha Isso a gente não tem. Agora, por exemplo, isso seria muito difícil de ter, acho que impossível. Mas o cara que clicou no hotel, aí voltou, reservou um outro, mesmo sem saber a decisão, por amostragem, por volume, daria para entender se tem algum motivo, se era uma demanda para mim ou não. Isso você consegue mensurar, acho que, só que hoje você depende de cada canal, ou de alguém que tem essa informação que existe. Daria para alguém que queira investir nessa ideia, poderia ter. Por segmento, também não digo que é impossível, mas é uma coisa que exige um próximo passo, que eu acho que seria onde quem conseguir chegar nessa informação poderia ter uma nova abordagem para o fornecimento, seja da hotelaria, seja de outro tipo de serviço como o nosso. Mas acho que é bem interessante essa discussão. Daria para a gente fazer matematicamente essa análise? Por exemplo, por pick-up, então vamos supor que eu tenho um ritmo de vendas de dias normais, que eu sei que o meu hotel vende, então vamos supor que do dia para o dia eu venda 20 quartos. Eu sei o dia anterior eu vendo outros 20. Então, de ontem e hoje eu vendo 40 no total. Eu sei que a demanda num período X é mais alta, então vou vender um pouco mais do que isso, sei lá, 50 e 50. E aí eu olho o quanto eu estou vendendo. Se o meu hotel lotou um dia antes, eu sei que ainda teria 50 para vender. Nossa. Então eu posso estimar que pelo menos eu teria 50 recusas se eu lotei antes de um dia. Né? Porque normalmente vende 20, mas um dia de alta demanda vende 50. Então eu sei que minha demanda total naquele período seria de 50 quartos. E não os 100% que eu estou, né? Seria 100% mais 50%. E aí a gente extrapolar qual segmento compraria, fazendo a mesma análise. Porque... De segmento, sei lá, individual vendo 10, corporativo vendo 5, e aí fazer as multiplicações. Tendo essa curva do pick-up e sendo segmentada, é possível. Aí você precisa ter um histórico bom para montar os dias, né? Talvez por dia de semana, talvez se tem evento ou não, você vai ver a mudança, mas com certeza você vai achar muita coisa em comum. E aí você consegue estimar sim. Acho que hoje é um jeito que seria possível de fazer, de ter um norte, com certeza. Exato, nenhum vai ser, mas que dê uma base de decisão, com certeza. Eu acho que quanto mais informação você consegue coletar, mais fácil fica de entender essa demanda e acho que fica mais óbvio as decisões. Eu vejo que muitas vezes as pessoas têm medo de fazer overbooking porque elas não sabem quanto que normalmente tem de cancelamento de no-show. À medida que você vê que todos os dias eu tenho 3 cancelamentos, por exemplo, tá? Bem genérico, 3 cancelamentos, fazer 2 overbookings não é nada assustador. Sim. Fazer 4 é preocupante. Quando você não sabe, é preocupante, porque você não vai saber se aquele cara vem ou não vem historicamente. Talvez você não saiba qual o hóspede que não vem, mas você sabe que naquele dia alguém não vai vir. Porque o histórico mostra isso muito claramente. Sim. Você pode pegar até dias comparáveis, né? O mesmo dia do evento, nesse evento no ano passado, a gente teve tanto, pode olhar por segmento. Quando tem muito grupo, é normal ter uma taxa mais alta de no-show. Ou quando é domingo, ou quando é segunda, tem muito mais no-show. Mas aí é no-show. Na segunda muita gente chega depois da auditoria. Dá para ir aprofundando a análise. Interessante, se tiver os dados, uma situação interessante. E para a gente fechar, qual seria o mundo ideal para fazer a análise do constraint? O que vocês gostariam de... Se pudesse viajar na maionese, independente da tecnologia, o que vocês gostariam de ter para ter essa análise completa? Acho que, para mim, um dos fatores principais seria ter a auditoria fechada a meio-dia.
A contabilização da diária ser ao meio-dia. Isso para mim seria, que é quando é o check-out, né? Que é quando, assim, a contabilização da diária ser efetivamente quando a diária acaba. Porque o fato de a gente rodar a auditoria, para quem não é da hotelaria, né? Hoje, por exemplo, a gente compra um quarto para o dia 20. E o dia 20 ele é até a meia-noite da manhã, dia 21. Só que a pessoa que compra o dia 20, ela compra do meio-dia do dia 20 até o meio-dia do dia 21. É a diária que ele reservou, porque ele quer dormir, em teoria, no quarto. Então, e no sistema do hotel a gente tem que fechar o resultado do dia 20. E às vezes a pessoa que vai chegar, no dia 21 o voo dela chega às 2 da manhã, ele chega às 5 no hotel. Então, quando o hotel falou, olha, as pessoas que ficaram no dia 20, essa pessoa não estava lá. E isso me incomoda, porque essa pessoa, ela não estava no dia 20 no meu relatório, ela não conta lá. Aquele corte. Mas, corte de data pré-estabelecido. Mas ela usou a diária dela porque ela chegou lá 9 horas da manhã, ela usou o quarto dela, e se eu tivesse falado, olha, eu tive um no show, dava para ter vendido a mais, por que eu dormi com 99% e não 100%? Foi porque essa pessoa não estava lá antes da meia-noite, por exemplo. Isso para mim me incomoda profundamente, é uma coisa que é essencial você ter na sua planilha lá para tomar a decisão certa e para poder discutir de uma forma correta, é ter quantos hóspedes você teve no dia, mas ter lá uma coluna do lado que sempre vai ser à mão, geralmente, de quantos hóspedes chegaram depois do meio-dia. Quantos no-shows tiveram, né, pessoas que não se hospedaram, e quantas dessas chegaram depois da auditoria. E em que horário chegou? E em que horário? Também, às vezes é um horário hábil, que você consegue limpar, você consegue se programar, de repente você tem um habitué, o habitué ficou na casa no período constraint, porque é um habitué, e aí você sabe que esse habitué deixa o quarto 5h30 da manhã ou 6 da manhã. E aí estamos em over, X de over, então alguém vai entrar mais cedo amanhã, porque esse habitué vai sair, e vai ter um no-show, a média que chega depois da auditoria, 6 da manhã ou 7h30, então vai dar tempo de limpar e a gente ainda otimizou tudo conscientemente. Sim. Nossa, aí... Perfeito, não é muito interessante. Acho que esse é um bom ponto da auditoria ser de madrugada, é totalmente operacional, porque a gente sabe que de noite tem menos movimento, menos demanda, de dia é mais corrida, é mais meio-dia que as pessoas estão saindo, né? Isso daí é totalmente operacional, mas em teoria faria muito sentido ser de dia o corte. Eu acho que é muito legal, porque pode ser que muita gente não esteja acostumada com esse tipo de conceito, né? Porque realmente a gente precisa parar o sistema para ele fechar o dia e falar assim, estou contabilizando o dia 20. E esse parar o sistema não pode ser um problema operacional na hora ali que o hóspede está na sua frente. Então, meia-noite, 1h da manhã, é um ótimo 3 horas da manhã, 5 de madrugada, é o melhor horário para que isso aconteça. Em termos operacionais. Em termos de resultado, na minha opinião, nunca fez sentido. Então... E além disso, mais alguma coisa que vocês gostariam de ter, de informação? Eu vou falar o que eu gostaria de ter, tá? Eu acho que todas as vezes que eu trabalhei em mercados onde você tinha análise da praça, quando você via todos os hotéis, por mais que você não conseguisse ver individualmente cada hotel, mas você visse o total do volume, para mim sempre foi muito óbvio o momento de subir o preço e baixar o preço. Porque quando você vê todo mundo tá lotado, é óbvio que você tem que aumentar. Tudo bem que você vai olhar sempre o passado, né? Mas você consegue projetar períodos similares. Para mim sempre foi muito óbvio. Um exemplo disso que eu dou quando eu olho os resultados do Rio de Janeiro, por exemplo. Quando você olha os últimos 10 anos de resultado do Rio de Janeiro, todos os anos teve mais hóspedes, mais gente viajando para o Rio de Janeiro. Não teve um ano, tirando a Olimpíada, que foi uma coisa muito pontual, ia vir mais estrangeiro, mas entre 2016 e 2017 foi o único ano que caiu, mas nem caiu de maneira considerável. Sempre foi linear. E aí você vê a ocupação do Rio de Janeiro caindo, porque o número de hotéis que aumentaram na cidade foi muito rápido, muitos hotéis de uma vez e mais demanda. Mas quando você olha o número de hóspedes, não tem menos. Ele cresce. Só que cresceu um número maior de hotéis e, obviamente, a ocupação vai cair, independente se você dá o seu hotel de graça, se você cobra R$1 milhão, a sua ocupação vai cair. Então, quando eu olho o mercado como um todo, fica muito óbvio para mim que o momento da precificação é esse. Ou se aumenta, ou se diminui o valor. Então, nos poucos mercados que eu trabalhei que tinha informação dos concorrentes,
para mim era muito óbvio o momento de subir e baixar o preço. Seria mais legal se tivesse alguma maneira de medir segmentos. Sim. Porque aí acho que facilitaria a contratação de corporativo, facilitaria promoções, tarifas individuais, etc. Então, o meu sonho ideal é a gente um dia viver num mercado que tenha empresas que façam estudos de mercados confiáveis, que você tenha uma visão de praça. Quando você olha só o seu hotel, às vezes você cai numa tendência de achar que está indo muito bem ou muito mal e não está. Ou que é o momento de aumentar o preço e não é. Então, para mim, quando fala de constraint, que é o período que você vai provavelmente cobrar mais caro e ser mais agressivo em preço e disponibilidade, para mim, visão de praça é o que mata, é o que deixa óbvio. É igual o overbooking. Se eu vejo que todo dia eu tenho 3 cancelamentos ou 3 no-shows, eu seguramente posso fazer 2, que a chance de dar problema é muito pequena. Então, assim, de precificação, de ser agressivo, quando olha o mercado, a chance daquilo não dar certo é só se aquele evento não rolar. Mas se tudo acontecer como é o esperado, né, naquele tipo de demanda, para mim mata a discussão, assim, fica óbvio. Não fica aquela coisa assim, eu acho, eu não acho. Para mim fica óbvio, é isso que tem que fazer. Beleza? Algum comentário para a gente fechar? Não, acho que valeu a pena a discussão, e acho que é mais para dividir com os outros se isso é uma discussão que faz sentido, né? Vale a pena discutir isso? Sim. Então tá bom, então muito obrigado você que nos assistiu por vídeo ou que nos escutou pelo som. Se você gostou da discussão, deixa um comentário pra gente, para saber que a gente pode melhorar, ou qual assunto que você quer abordar, e até a próxima conversa de RM. Até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado.